Bem-vindo a mais esta reflexão. Que a gente precisa entender que não dá para viver o reino de Deus sem antes fazer as contas, sem antes entender o nosso chamado, a nossa salvação, o que nós recebemos de Deus, a graça que nos alcançou. Pois se não entendermos isso, nós não caminharemos na direção da vontade de Deus, muito ao contrário, para longe desta direção e achando que está tudo bem. Conhecer as Escrituras é que nos conduz ao entendimento daquilo que seja a vontade de Deus e o preço a pagar. Pagamos não por uma questão de alcançar este favor da salvação, mas é um preço alto que requer uma mudança de atitude, uma revisão de planos e maneira de viver. Se não entendermos isso, certamente estamos caminhando em direção contrária à vontade de Deus, equivocados quanto ao que temos que fazer. Somos chamados para vivermos o reino de Deus. Somos chamados para andar na vontade de Deus, para sermos filhos, desfrutarmos e experimentarmos da verdadeira liberdade que Ele planejou para nós como ser humano. Ele nos chama e nos tira das trevas para que vivamos o seu reino. Nos transporta para o seu reino. Cristo veio para que nós pudéssemos experimentar da verdadeira vida, da plenitude de vida. Mas isto tem um preço a pagar. E este preço implica em termos o entendimento. Deus, por meio de Cristo Jesus, não só nos liberta, mas Ele nos justifica e nos coloca na presença do Pai, para que a gente viva e ande na sua vontade. Somos chamados para sermos cidadãos do reino de Deus, para fazer o reino de Deus conhecido neste mundo. Nós temos a responsabilidade, aqueles que se submetem a Cristo, reconhecendo Ele como Senhor e Salvador, têm a responsabilidade de trazer o reino de Deus para a terra, de tornar o reino de Deus uma realidade visível, apresentando o Pai, revelando o Pai em todas as nossas ações. Nós somos feitos um novo ser, uma nova criatura, à imagem de Cristo. Por isso, o arrependimento é fundamental, confessarmos os nossos pecados e o nos submetermos a Cristo, reconhecendo Ele como Senhor e Salvador e que a salvação é pela graça. Por isso, Cristo, ao ensinar sobre ser seu discípulo, afirma em Lucas, no capítulo 14, por exemplo, do 28 ao 30, ele diz: Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular as despesas e verificar se tem um meio para construir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. E do 31 ao 32, ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. E aí Jesus, então, no 33, conclui dizendo: Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Então, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Jesus antes disse que para ser seu discípulo, precisa amá-lo acima de todas as coisas, tomar a cruz e negar a si mesmo. Nós somos chamados para vivermos uma outra realidade. Não é mais para andarmos segundo a natureza humana, nem a forma de pensar do mundo. Não é para andarmos segundo a carne, segundo a maneira de pensar da carne.
Somos chamados para vivermos a realidade do reino de Deus, para sermos imitadores de Cristo. Mas para isso, precisamos negar a nós mesmos. Precisamos morrer para nós mesmos. Renunciar todo desejo, toda forma de pensar da carne. E acharmos que se trata dos nossos interesses, que se trata dos nossos desejos e de nossa vontade. Não se trata disso. Somos chamados para vivermos a realidade do reino de Deus na terra. E para isso, morrermos para nós mesmos, morrermos para a natureza humana, nos despirmos da natureza humana, nos revestirmos de Cristo e assim caminhar para a maturidade, para a plena estatura de Cristo, para revelarmos Cristo por meio de nossas ações. Como imitadores de Cristo, nós revelamos o Pai. E quando revelamos o Pai, nós enchemos a terra com conhecimento da sua glória e fazemos o reino de Deus algo real, visível neste mundo, através das nossas relações, através da maneira como nós vivemos e nos relacionamos uns com os outros. Somos chamados para viver o reino de Deus na terra, para andarmos na vontade de Deus e glorificarmos o seu nome. Não existe outra maneira de vivermos que não enchendo a terra com o conhecimento da glória do Senhor. E só fazemos isso quando entendemos que o preço a pagar é alto e que precisamos renunciar a nós mesmos para vivermos a realidade do reino de Deus. Por isso, se não fizer as contas, nós certamente caminharemos em direção contrária à vontade de Deus, estamos equivocados e certamente ouviremos no final dos tempos, quando compareceremos perante o tribunal de Deus, e então ouviremos como o Senhor afirma: nunca vos conheci. Se não fizermos e não andarmos na vontade do Pai, certamente não estamos com Deus, estamos equivocados e estamos seguindo outro e não a Cristo Jesus. Quando achamos que dá para aliviar a carne, pode ter a certeza, a gente precisa ter essa certeza, não é de Deus, pois Ele nos dá o exemplo para que nós possamos seguir o seu exemplo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.